E aí, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui para fazer esse vídeo. Esse vídeo aí eu julgo como um vídeo muito interessante, um vídeo que vai um pouco mais pro lado científico, né, diferente dos padrões aí que eu acabo trazendo em termos de filosofia. E ele se refere muito a uma questão aí de saúde mesmo, porque a gente não percebe como as coisas acontecem. E eu venho, já falei várias vezes aqui que nós somos influenciados, né? E aí aqui eu quero falar sobre essa influência muito forte que a gente recebe do processo neuroquímico do nosso corpo, onde a gente não percebe, mas a gente apenas responde se a gente não tiver consciente dessas coisas. Então, principalmente para quem vive na sociedade atual, principalmente para quem é mais jovem, esse vídeo ele é muito interessante para talvez começar a entender um pouquinho melhor. Claro, lá no meu curso eu aprofundo várias coisas, entre elas a gente vai falar um pouco sobre essa parte que eu vou falar hoje, tá? Falamos um pouco mais sobre a questão também dos poderes de decisão, de decisões. Mas eu, dentro do que eu busco, que é expor e fazer as pessoas terem uma vida de melhor qualidade, né, é fundamental entender como funciona o corpo, como funciona a mente, como funcionam as coisas, e por isso que eu trago aqui assuntos de filosofia, psicologia, neurociência e outros assuntos em geral, principalmente esses primeiros são assuntos que eu estudo, tá? Então, eu quero falar hoje sobre a dopamina, tá? Que ela é é um neurotransmissor que tem um papel muito importante na nossa vida, tá? Para vocês entenderem, a dopamina como um neurotransmissor antigamente é recente, tá? Porque o processo de estudo do cérebro, ele é recente, né? E essas informações, elas também demoram para serem difundidas, as pesquisas gerarem resultados concretos. Então, a dopamina, ela tinha um papel no passado, logo que foi descoberta, e logo na sequência começou a ter os primeiros estudos, como um neurotransmissor do prazer, porque o que acontece, né? Começou a se perceber nos experimentos com animais, principalmente com ratos, camundongos de laboratório, a liberação, né, da dopamina depois da recompensa. Então diziam que era a substância, a neurotransmissora ali do prazer ou da recompensa, tá? Porque tinha os experimentos que ele ligava a luz ligava e vinha comida, né? Entre outras coisas, eles conseguiram medir a questão da dopamina no cérebro dos camundongos, dos ratinhos. E aí o que acontece? Eles começaram a ver que o nível de dopamina aumentava, né? Então, quando satisfazia aquilo, eles fazem os experimentos com drogas também nos bichinhos, né? E aí começaram também a verificar essa questão do poder das drogas também dentro da dopamina. Então, por isso que daí botaram também junto ao prazer. Então, ela estava ligado à liberação quando atingia, digamos, quando injetava uma droga no animal. Né? Depois, claro, foi constatado isso também no ser humano e em todos os animais. Só que acontece, essa concentração, ela é muito maior no ser humano do que nos outros animais, no animal humano, né, nós mesmos aqui. Tá? E aí o que acontece? Também eles perceberam que depois de um tempo, quando tinha um comando que dizia assim, tipo uma luzinha lá, acendia, e a luzinha, a gente já tinha, o rato já tinha associado, né, a recompensa, ele tinha um pico de liberação de dopamina, ou seja, ele já sentia prazer. Eu vou dar um caso prático aqui de um animal aqui, né? Eu tenho dois cachorros, né? A Bela e o Dom, são irmãozinhos, são irmãos. Quando a gente vai dar uma comida que ela gosta, por exemplo, o iogurte, que acabo dando às vezes, ela quando vê o pote de iogurte, ela já se lambe, ela já está sentindo prazer como se estivesse comendo, aquilo lá é dopamina sendo liberada. Então ela sente tanto prazer quanto na hora que está comendo ali o iogurte. Olha que interessante. Isso acontece com a gente também. Quando algo que a gente prevê que vai acontecer, ou imagina, ou a gente sabe que vai ser uma recompensa prazerosa, a gente já ativa
a dopamina antes. Então a gente já sente um prazer antes até daquilo acontecer. Então tem um pico de dopamina e depois vai e o pico de dopamina acontece de novo quando tem a gratificação, a recompensa. Mas o que acontece? As pesquisas foram evoluindo, os cientistas foram testando outras coisas e começaram a perceber que depois de uma determinada repetição, o nível de dopamina ia caindo. Ou seja, a partir do primeiro momento da experiência, até, digamos, a 20ª, 30ª, não sei quantos, mas depois de várias vezes, o nível de dopamina baixava, né? E aí o que acontece? Isso aí a gente percebe na nossa vida, né? Questão de relacionamento, né? A gente tem um pico da paixão, né? E aí o pico da paixão também entra a dopamina muito forte, mas junto com outros fatores, mas a dopamina tem um papel fundamental aí. E aí depois, né, como a dopamina vai caindo, né, ela vai indo pro saco, né? Então começaram a colocar a dopamina como um neurotransmissor do desejo, né? Não bem, ou seja, eles começaram, os neurocientistas e antropólogos começaram a pensar, pô, essa molécula aí, ela era a neurotransmissora, foi responsável talvez por fazer a gente conquistar as coisas, né? Por a gente crescer. E aí, de novo, lá nos ratinhos, fizeram um experimento e viram que aqueles que recebiam drogas para inibir a produção de dopamina chegaram a morrer sem comer. Ou seja, eles não tinham motivação, não tinham desejo para comer porque aquilo não gerava um prazer. Então, começou-se a ficar numa questão que é essa: a gente faz a coisa por buscar um prazer. Aí, o que acontece? A gente vai para uma questão que é, dentro do estudo, onde fica o cérebro, na parte do cérebro ali, onde dá o nível de dopamina que gera o prazer, sobreposta a ela tem uma outra camada que é o mesmo, que é o lugar onde a gente sente dor, onde a gente sofre, né? E aí também se percebeu que a relação prazer e sofrimento andam ligadas, né? Então, o que acontece? O prazer, ele inibe a dor, e a dor vai inibir o prazer. Então, isso foi uma das coisas também que vincularam a dopamina, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a aumentar o nível de prazer e a busca pelo prazer para diminuir o sofrimento. Só que o corpo, o que acontece? Essa liberação, ela acontece no processo do corpo, do ser humano mesmo, a gente libera, né? E conforme a gente vai aumentando esses níveis de prazer, né, a gente começa a não sentir mais prazer. É como se aquela carga que dispara a dopamina lá no início, ela não satisfaz mais, ela não gera mais aquela sensação, porque o corpo já se acostuma com aquela quantidade, né, gerada. E aí o que acontece? A gente quer mais, quer mais, quer mais. Isso é uma das coisas que gera, por exemplo, na questão dos viciados em drogas, por exemplo, ele acaba aumentando a dose porque ele quer buscar aquele prazer que aconteceu lá na primeira vez. Só que não acontece. É a mesma coisa com a gente quando às vezes acontece a gente vai num restaurante, vamos dizer assim, a gente vai pela primeira vez comer um negócio, a gente diz, maravilhoso, não sei o que, a gente começa a comer lá todo dia, depois de 2 semanas já não é a mesma coisa, né? E isso é com tudo, por quê? Por causa da dopamina ali que está sendo gerada, tá? E aí, os estudos, eles ainda estão avançando nesse ponto, né? Mas já conseguiram mostrar o poder disso na nossa vida, né? O poder desse transmissor aí, desse neurotransmissor, que vai acabar modulando e fazendo com que a nossa sociedade viva do jeito que é hoje, né? O que acontece hoje, e a tendência é cada vez maior, essa droga, a gente buscar cada vez mais dopamina. Só que o que acontece, como a gente começa a se viciar e ter tudo muito fácil, vamos dizer assim, ou seja, o acesso ao prazer hoje em dia é a um botão, tá? Seja para pedir uma comida, seja para um relacionamento, seja para consumir droga, seja para consumir sexo, qualquer coisa assim, essas coisas, elas estão num clique. Então, nós temos acesso ao prazer com muito mais facilidade, né, do que era antes.
Só que aí eu tô falando do acesso ao prazer no sentido dessa nossa expectativa. Então, quando a gente já entra naquilo, aquela novidade, aquela coisa nova, já libera dopamina, ou seja, a gente já começa a sentir prazer. Só que quando conclui, a dopamina já foi embora. Então aquela sensação, aquela coisa que a gente fez, ela acaba o quê? Muitas vezes, e você já deve ter passado por ter feito coisa e depois se arrependeu. Coisas que daqui a pouco, na hora, era muito interessante. Então ela está muito ligada a essa questão do desejo como fantasia mesmo, né? E por isso que entra em todas essas questões da nossa vida. Então, o que acontece? A gente vai consumindo, consumindo, consumindo. Então, a gente entra no celular ali, entra numa rede social e vai indo. E aí, essa coisa da gente passando e a gente não sabe muito bem o que vem, aquilo ali gera muita dopamina. Então, assim, essas pesquisas que eu estou falando, muitas vezes são financiadas por empresas de grande porte ou universidades que são mantidas por grandes corporações. Então, essas grandes corporações, elas entendem já há mais tempo que a gente essas coisas. O que eu estou trazendo para vocês aqui são informações de neurociência, por exemplo, de livros que foram traduzidos agora há pouco para o Brasil, né, de curso, né, que eu tenho, como eu falei já, eu faço neurociência e comportamento humano, assuntos que estão sendo, mas são assuntos novos, pouca gente ainda tem acesso, ele não é muito divulgado, esse entendimento, então a gente acaba ficando refém disso, e as coisas elas vão sendo construídas para isso, para a gente estar sempre buscando mais, buscando mais, buscando mais, buscando mais, e isso aí vai mostrar muito do porquê que as pessoas, por exemplo, que vivem nessa busca por prazer, cada vez mais estão insatisfeitas e cada vez querem mais. Elas estão sempre em busca daquela sensação, né, que a dopamina vai gerando e a vida acaba virando isso, uma busca incessante pelo prazer. A gente não se dá conta disso. Eu tô falando para ti, talvez você vai dizer, mas eu não sei o quê. Mas todo mundo tá viciado em algo. Viciado nesse ponto de tipo, eu quero prazer, quero prazer. A gente vive numa sociedade assim. Antigamente, o pessoal trabalhava, ia, sei lá, comer fora, comer uma comida diferente uma vez na semana, ou uma vez no mês, sabe? Tinha coisas, acesso a coisas mais diferentes, que tinham novidade e tudo mais, de vez em quando. Uma coisa que eu parei para pensar há pouco tempo que me disseram, né, que porque eu tô falando isso porque eu também vivo isso, né? Já fui mais, hoje eu busco esse equilíbrio que eu venho tentando trazer para todo mundo isso, porque eu também entrei já nessa loucura e já vivi essa loucura e já vi o quão ela é prejudicial para a nossa saúde, seja física e mental, e por isso que eu estou tentando aqui trazer conteúdos para fazer a todo mundo aqui acalmar, porque a gente sair dessa roda que a gente foi colocado, tá? Porque que eu quero dizer? Novidade, a palavra novidade, ela quer dizer o quê, né? Coisas que é nova, ou seja, de vez em quando aquilo surge como uma novidade, só que hoje a gente quer novidade a toda hora. A gente abre o celular e que é novidade. A gente está em busca de novidade toda hora. A gente não consegue, sei lá, ficar uma semana longe do celular, sabe? Contemplar a natureza, não ver nada mudar. Por que isso? Porque a gente está viciado nessa expectativa de algo. E isso é onde a dopamina entra forte pra caramba, tá? Então, o que acontece? Os estudiosos dessa parte, né, que são os pesquisadores que vêm vendo na prática tudo isso, estão começando a questionar e a gente está percebendo que a gente está indo para um lugar muito complicado na sociedade. Não é à toa que todos os países desenvolvidos, maior porte, Estados Unidos, vários países da Europa, que a gente às vezes fala, maravilhoso, Suécia, por exemplo, enfim, Japão, outros países, todos eles tiveram seus níveis, né, de população com depressão, usando medicamento para depressão, estourando nos últimos da pesquisa de 1990 para 2017, 27 anos, explodiu o problema de depressão. Todos esses países que ocupavam lugares mais altos na pesquisa de felicidade, ou seja, perguntava, tu está feliz? Todos esses países desenvolvidos caíram. Então, o acesso à informação, acesso à tecnologia, o acesso às coisas boas estão, por incrível que pareça, olha a loucura, isso é um paradoxo que estão estudando. Tudo isso está levando as pessoas a se tornarem mais infelizes. Olha a loucura.
Porque é isso ali, ela tá no mesmo lugar do sofrimento. Então, quanto mais prazer, mais profundo depois é o sofrimento. Então, tu faz picos aí, né? E a depressão, ela tá ali. Tá intimamente ligada com isso, né? Estão estudando muito ainda isso. Mas o que que é importante aqui que eu quero trazer assim, tá, beleza, e como é que eu saio disso? Aí que tá. É um caminho difícil. É um caminho de reprogramação. E antes de eu falar agora aqui as sugestões, né, que podem ser dadas, eu vou fazer mais vídeo no futuro, porque está saindo várias pesquisas e eu tô sobre esse assunto, eu tô pesquisando mais, porque para mim faz muito sentido em várias coisas do meu desenvolvimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que que os filhos dos donos aí das redes sociais não utilizam rede social? Eles sabem qual é que é a mecânica. Quando um pai e uma mãe dá um celular, um tablet e deixa lá a criança várias horas, ela tá viciando a criança. Para ficar mais claro para ti, é como se estivessem dando cocaína. Porque o impacto é praticamente o mesmo no cérebro. Só não é uma droga ilegal, mas é uma droga legal. Mas o vício, o funcionamento do vício é o mesmo. Ela é tão impactante quanto isso. É esse processo aí. O que acontece? A criança ela vai se acostumar a fazer algo, buscar algo e ter aquela sensação. E depois, quando ela for para a vida ou para as outras coisas, onde ela não vai ter aquela sensação de tipo, rolei e recebi uma droguinha, ela vai sofrer, ela vai entrar em depressão. Então é muito grave isso. Eu espero que tu entenda a gravidade disso, tá? E a gente precisa mudar nosso estilo de vida urgentemente. E aí o que acontece? Os psiquiatras, pesquisadores, uma até que é de um livro aí que é muito bom, ela é psiquiatra, é professora de Stanford, pesquisadora, enfim, ela sugere, por exemplo, a gente sofrer mais. Tanto que ela vai trazer muitas questões de pacientes dela que não conseguiam lidar com vícios e acabaram, claro, se viciando depois em outra coisa, mas se viciando em sofrimento. Então não é à toa aí quando tu vê umas coisas meio malucas aí que o pessoal faz para sofrer, porque se descobriu isso também, né? Que depois do sofrimento tem pico de dopamina, tem prazer. Olha a loucura. Depois do sofrimento tem prazer. Por quê? Porque elas estão em camadas muito juntas ali, estão sobrepostas, então tá muito interligado uma coisa com a outra, né? Então, por exemplo, uma coisa tem uns caras aí que pregam e tal, e papapá, que é tomar banho frio. Tomar banho frio, já fizeram essa pesquisa, né? Já fizeram uma pesquisa científica, até que saiu, a maioria nem sabe disso, mas saiu uma pesquisa científica que fizeram e mostraram que tomar banho frio gera dopamina, e a dopamina se mantém em níveis elevados por 1 hora, 2 horas depois. Então é por isso que o cara que toma banho frio de manhã se sente bem por um período, porque ele está com o nível de dopamina lá em cima. Só que a loucura é que conforme se ele manter isso durante o ano, aquilo ali já não vai mais fazer sentido para ele. Porque a dopamina, o nível vai se equalizar, ou vai fazer que nem os caras malucos, daí vão aumentando, botam no banheira de gelo, aí depois fazem ficar mais frio, mais frio, porque eles estão sempre buscando aquela sensação depois do sofrimento. Por loucura que seja, tem gente que se corta, aí tu vai dizer, isso aqui, mas ela vai sentir alguma coisa que é tão forte que ela vai buscar aquilo. Então esse vício, essa dopamina, é porque as pessoas não estão sentindo mais nada. E é real isso. A gente está se drogando, está se viciando com essas pequenas coisas do dia a dia, com essa facilidade que existe, que a gente no fim do dia não sente mais nada. E aí a gente está buscando sempre drogas mais fortes, consumir mais, beber mais, trabalhar mais, conquistar mais. E onde é que isso vai parar? Sabe? Não vejo coisa muito boa acontecendo. Então, indo para. Eu só fico olhando com o meu microfone para a bateria. Indo para a parte prática, é a pior parte, porque eu vou ter que dizer uma coisa para vocês que ninguém quer ouvir. Porque eu, digo por mim, né, eu cresci na geração e ainda a gente escuta muito que o lance é felicidade.
E isso foi o que gerou todo esse problema que está acontecendo hoje. E a solução, por que parece, é sofrimento. Eu estou dizendo aqui para vocês para sofrer. A não sofrer muito, mas sofrer. Isso é um dos pontos. Porque, como eu falei antes, se a gente sofre, a gente também tem geração de dopamina. Então, a gente se expor a situações de medo e de confronto, a gente também tem uma sensação, ela acontece posteriormente, né, de sensação de ficar bem. Tipo, por exemplo, eu tinha medo de alguma coisa, eu cheguei para fazer, tô lá tenso, então fiz. Aí depois que eu fiz, eu relaxo, fico bem. Isso é dopamina sendo liberada. Entende? Só que ao mesmo tempo, tu não tá aumentando o teu nível de tolerância à dopamina. Esse é um dos principais problemas, né? Segundo ponto é a gente se acostumar a levar uma vida equilibrada, sem grandes prazeres, e também não precisamos de grandes medos ou problemas ou sofrimento. Porque daí a gente vai manter nosso nível de liberação de dopamina ali constante. E isso é viver a vida, né? Isso é o que os filósofos antigos diziam. Isso que as filosofias antigas diziam, né? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Olha a loucura. A gente fala, 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 fala. Agora eu estou trazendo aqui um fato científico. Tanto da questão da dualidade, quanto dessa questão da solução estar no caminho do meio. Então, o que a gente tem que controlar esse nosso nível de prazer? Eu estou fazendo dieta hoje em dia, é isso, sabe? A dieta é isso. Eu abro mão do prazer por um objetivo maior. E aí o que acontece? Eles começaram a entender que dentro dessa liberação, né, para combater essa questão, né, da liberação da dopamina, a gente pode liberar outras coisas que são a oxitocina, né, endorfina, ou seja, a prática de esporte é boa para isso, porque a prática de esporte, teu corpo vai estar muito nu agora para te praticar certinho, e por incrível que pareça, tu tá agora, tu também não tá no agora, mas tu não tá em outro lugar, né, ou buscando coisa a mais. Então um esporte ele ajuda muito a equilibrar esses níveis, né, porque é tudo processo químico que acontece dentro do nosso corpo, né, e o corpo ele tende ao equilíbrio, por isso que tem essa questão da dopamina que gera, que vai através do prazer e sofrimento. Quando a gente tem pico de essas, né, o sofrimento tenta subir aqui, porque ele está sempre buscando esse equilíbrio, né, e é isso que a gente tem que ver, porque a vida é isso, a vida é prazer e sofrimento. Então a gente não pode querer só ter prazer, porque daí desregula esse corpo, e é o que a gente está vivendo hoje, nessa busca pela felicidade. Tanto que hoje eu digo que a grande pergunta para mim não é se tu é feliz ou não é feliz, é se tu tá em paz ou não. Mas a paz que eu quero dizer aqui é de entender a vida e entender em paz porque tu vai lidar bem com o que vier, seja coisas boas como seja coisas ruins. Não é felicidade, felicidade é efêmera, ela passa. E o problema é quando a gente atinge, a gente busca muito ela, logo em seguida vai vir o vale. Então, assim, essa busca por uma vida mais tranquila, no sentido de vivendo a vida e aceitando quando vem as coisas, sofrimento, e sentir aquilo faz parte, né? A gente não tentar reprimir, buscar o prazer em seguida, não, sabe? Quando vier uma coisa com prazer, aproveita aquela coisa com prazer, mas aproveita o que é a vida, né? Essa ida e vinda, né? Então, muito da geração mais nova não se frustrou, não sofreu, e aí tá acostumado com a vida que só existe, só vê sentido no prazer. E aí tá cada vez mais buscando prazer, prazer, e sentir prazer aquele que sentia na antiguidade, né, no passado dele. Só que aí precisa sempre de maiores quantidades, sabe? Esse vídeo tá ficando longo, eu poderia falar 1 hora aqui ou mais sobre isso, porque tem pesquisas interessantíssimas na parte de relacionamento, né? Nessa parte, como eu falei, a gente, por exemplo, participar processos e de comunidades, né? A gente está se relacionando com família, a gente está fazendo trabalho voluntário. Essas coisas elas liberam um outro tipo de substâncias, moléculas, hormônios que equalizam a nossa forma de ser e elas não são viciantes, né?
elas têm um funcionamento meio parecido com os opioides no cérebro, mas são opioides endopioides, vamos dizer assim. Nosso corpo próprio produz, né, essas drogas que muita gente usa, nosso corpo tem a capacidade de produzir, né, e eles fazem uma coisa mais equilibrada, então muitos estão também dizendo isso, além do que eu disse ali do sofrimento, de viver a vida, é buscar essas coisas que são coisas que equilibram, né. Hoje também eu vejo muito aí pessoal incentivando testosterona e tal, são coisas que, por exemplo, eu já falei sobre o processo de individuação, né, do Jung, e quando a gente pega a dopamina junto, e essa cultura agora vindo, tem pesquisas muito interessantes ali que vão mostrar, mas talvez isso eu traga num próximo vídeo aí, sobre a dopamina, para ir acrescentando outras percepções, assim como se tu tem dúvida, tá, sobre isso, sobre esse assunto, coloca aí, porque daqui a pouco no próximo vídeo eu posso abranger essas dúvidas aí para poder falar um pouquinho mais. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo faça você pensar sobre a forma como você está levando a sua vida e como você quer a sua vida para o futuro, tá? E se você achou bacana e curte, que ajuda bastante o canal, compartilha se achou que pode ser interessante para alguém e se inscreve aí também para receber a notificação quando tiver os próximos vídeos, tá certo? A gente se vê. Até mais.